Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hino 46. Quatro, meia. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o
com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dar-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, tua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé e juntos vamos fazer as leituras.
Hoje estamos estudando a lição de número 5. Quem não tem a revista, a leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 25, do verso 28 ao 34. Depois, capítulo 32, versos 24, 27, 28 e 30. Falemos juntos o título da lição, texto áureo, verdade prática, e na sequência a leitura como de costume. Todos nós. Título da lição: Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Texto áureo: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Romanos 9:13. Verdade prática: com base em sua presciência e propósito, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Irmãos à minha direita, podem ler o primeiro verso. E amava Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que se servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Todos. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. Nós vamos orar com o presbítero José Diogo e, na sequência, o evangelista Gesiel Costa estará ministrando. Como de costume, irmãos, poderemos participar com sabedoria. A paz do Senhor para todos os irmãos. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor Deus ilumine a mente e o coração do evangelista Gesiel para trazer a palavra de Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, nessa escola bíblica dominical, para aprendermos mais e mais da Tua palavra. Senhor, muda o nosso caráter também. Pai Santo, pelo Teu poder, usa o Teu servo, o evangelista Gesiel, para que ele possa, Senhor, dizer a Tua palavra, ensinar, Senhor, a Tua palavra com verdade. Deus, ó Pai, por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é sempre uma alegria, um privilégio, quando sou convidado a estar aqui na sede da Igreja Mãe. E
participar com os irmãos desse trimestre da Escola Dominical, rever os amigos, irmãos, a igreja de uma forma em geral. Me sinto grato por o convite e pela oportunidade de poder falar a palavra de Deus. Hoje nós temos uma lição, como as demais, muito importante, e sobre um tema que é necessário nos dias de hoje, principalmente pela situação que vive a nação, que vive o país, que vive a igreja, por que não dizer assim? Então, nós precisamos dessas lições para poder saber que Deus quer transformar caráter, transformar a pessoa de uma forma em geral. E a lição de hoje, ela traz o título como Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Esse trimestre, a lição 5 já esse trimestre, é sobre o caráter cristão, que é moldado pela palavra. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando pediu que os seus discípulos fossem santificados, ele roga pela palavra, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela tem condições de transformar o caráter do homem. Mas, para isso, é necessário conhecermos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus, e lendo, aprendendo e praticando, para poder ser transformado. O textuário já foi lido, mas o texto que o escritor pegou como texto de ouro é Romanos 9,13, como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Esse texto ele já deu, como diz o ditado popular, já deu muito pano para manga, não é? Essa escolha aí, porque alguns acreditam que é uma escolha individual e ainda falam que é para salvação. Aí surgiu o termo predestinação, principalmente com Agostinho. A verdade prática, com base em sua presciência e propósito, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Então, a verdade prática já está dizendo que as pessoas são escolhidas para um propósito. Elas são escolhidas para os desígnios de Deus, e diferentemente de serem escolhidas para a salvação. Deus escolhe todos para a salvação. Ele quer salvar a todos. Dito isto, nós já vamos para a nossa introdução e, consequentemente, o nosso primeiro tópico, não é? Que a introdução ela faz alusão aos filhos gêmeos de Isaac. Jacó e Esaú, ou Esaú, que era primogênito, e depois Jacó. E ela diz que Jacó ele era preferido da mãe, porque cuidava dos serviços domésticos, era de casa. Esaú era preferido do pai, porque era homem da caça, homem do campo, e sempre trazia uma comida do campo para o pai. Mas no primeiro tópico, a lição começa falando sobre o significado do nome de Jacó. Eu acredito, tenho lido muito sobre Jacó, os irmãos também. A história de Jacó ela é comum, eu não vou falar nada que vocês não saibam, mas aquilo que já viemos estudando há longo tempo, desde criança que eu conheço a história de Esaú e de Jacó. E hoje mesmo, ou ontem pela manhã, tive que fazer um estudo exaustivo para entender ou para ter alguma coisa mais clara, não de novidade, mas mais profunda ou revelada da palavra de Deus. Eu acredito que é assim também com a igreja. Conhecem a história de Jacó, alguns sabem os versículos de cor e salteado, sabem muitas revelações, ouviram muitos ensinos, muitas experiências, muitas mensagens, já falaram com vocês, mas como a própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, são novas a cada manhã, ela é inesgotável. Eu poderia falar de Jacó hoje, amanhã poderia vir outro, e o ano inteiro alguém falando de Jacó. Com certeza, alguma experiência, alguma lição nós traríamos ou teríamos sobre a vida de Jacó. Mas um dos pontos que me chama a atenção, como eu disse, é sobre o significado do nome Jacó. Eu disse aos irmãos que eu já ouvi, já li e já vi muitas pessoas pregarem e ensinarem que o nome Jacó significa enganador, que o nome Jacó significa trapaceiro, né? Que o nome Jacó significa enrolado mesmo, né? Que Jacó ele era isso, ele era enrolado.
lição vai trazer qual que é o significado. Quando eu estou falando do nome de Jacó, agora, nesse primeiro momento, eu estou me referindo o significado dele. Então, é nesse sentido que eu estou me referindo ao nome Jacó. Tá bom? Então, é nesse sentido que eu estou falando sobre o nome Jacó, né? É como eu disse, muitas pessoas, talvez, pela ignorância, pela falta de conhecimento, ela tem dito que o nome Jacó significa enganador, trapaceiro, enganador, uma série de coisas negativas. O caráter dele possuía muitas dessas atribuições negativas. Mas a etimologia, o nome dele, de Jacó, ele não significa enganador, trapaceiro. A lição diz assim, que o nome de Jacó significa Deus protege. No hebraico, Yaakov. Deus protege. É um nome bonito. Até porque se a gente tiver um pouquinho de senso lógico, vamos usar aqui a lógica. Qual que era a mãe que o seu filho nasceu, o caçula, e ia olhar para o menininho e dizer, que menininho bonitinho da mamãe, vai ser enganador. O nome dele vai ser trapaceiro. Qual que era a mãe que faria isso? Não é? Geralmente as mães querem o nome mais bonito. Né? As mães, eu vejo mães que não são cristãs, ela fica olhando os galãs da TV, né? Da novela, vai ser Cauã, porque Cauã vai ser Michael Douglas do cinema e etc. As mães cristãs vão olhar para o nome bíblico, não, vai ser Davi, né? Homem segundo o coração de Deus. Mas uma mãe que vai olhar e vai dizer, não, meu filho vai ser enganador, vai ser trapaceiro, esse vai ser o nome dele. Não, então o nome primevo de Jacó não é esse. Eu estou falando da etimologia da palavra, o significado da junção do Yaakov, no hebraico. Significa Deus protege. É um nome bonito. A mãe dele deu esse nome, Deus protege. Rogando proteção para o seu filho. Agora, na Bíblia, se você abrir a Bíblia em Gênesis e ver a história, eu vou deixar até aberto aqui, se for preciso, eu ler alguns textos da Bíblia, que eu deixei anotado aqui. Diz o texto que Rebeca estava grávida, e era gêmeos, e naquele tempo eles estão vivendo na pré-história. Não tem nem ultrassonografia. É pré-história. Isso aqui é o período patriarcal. As famílias tinham um patriarca, que na família patriarcal morava a esposa, os filhos, os empregados, funcionário. Era como, para vocês entenderem, como se fosse no período dos feudos, os senhores feudais, que tinha tudo. Então era nesse período, bem antes ainda, que era o período patriarcal. Então, ali não tem a escrita, não tem a leitura, não tem o papiro, o papel. Eles são nômades, vivem da caça, da pesca, moram em cabanas. É a pré-história. E Rebeca estava grávida. E havia um reboliço no ventre dela. E ela foi orar para Deus, mas por que isso? E Deus mostra para ela, diz, olha, 2 nações há no teu ventre. 2 meninos, e o maior servirá ao menor. Agora, quando ela foi dar à luz, diz o texto sagrado de Gênesis, que veio o primeiro, e era cabeludo. Tem uma tradição hebraica dos judeus, que eles dizem assim, que era como se fosse coberto com pelo. O menino nasceu como se estivesse coberto com pelo. Os escritos judaicos, os comentários judaicos, dizem assim, que era avermelhado, coberto de pelo. Aí o texto da Bíblia vai dizer, por isso o seu nome Esaú. Porque Esaú significa cabeludo. E diz o texto sagrado, e nasceu o segundo,
agarrado ao calcanhar do primeiro. Por isso seu nome, Jacó. Logo o texto está dizendo que Jacó significa aquele que vem agarrado ao calcanhar. E se você pegar essa frase, aquele que vem agarrado ao calcanhar, e levar para o hebraico, ela vai traduzir como suplantar. Então, mesmo sendo suplantador, o suplantar ainda é diferente do enganar. Existe diferença entre suplantar, ultrapassar alguém, do que enganar. Nas corridas, nas velocidades, sempre alguém ultrapassa outro, sai na frente. Nas largadas, alguém ultrapassa outro. E mesmo assim, ainda é diferente de enganar. Agora, a grande questão é quem foi que deu esse sentido pejorativo. O que é o sentido pejorativo? O sentido pejorativo é que o nome significa uma coisa e, com o passar do tempo, por diversas circunstâncias, esse nome passa a significar outra coisa. No caso de hoje, Jacó, quando alguém fala de Jacó, já fala o enganador. Jacó, o trapaceiro, trapaceador, quando alguém se lembra de Jacó. Então, esse é o sentido pejorativo. Na raiz, tem um significado, mas com o passar do tempo, por diversas circunstâncias, ele passa a significar outro. E quem foi o indivíduo que deu esse nome a Jacó de trapaceiro, enganador, mentiroso e vários outros adjetivos? Esaú. Então é interessante que muitos hoje, na atualidade, estão agarrados a uma mentira de Esaú. Foi o primeiro que disse assim, quando Isaac falou, e quem foi o que veio e tomou a tua bênção? Aí ele disse, porventura não foi Jacó? Por isso o seu nome Jacó, porque 2 vezes me enganou, tomou a minha primogenitura e agora a minha bênção. Então ele foi o primeiro que dá esse sentido pejorativo de enganador para Jacó. Aí a partir daí desencadeou um pensamento que até hoje nós vemos em livros, em pregações, em mensagens, que Jacó significa enganador, trapaceiro. Eu não estou negando que Jacó não tenha mentido, não é isso. Não estou negando que Jacó não tenha enganado, também não é isso. Eu estou tentando esclarecer o nome pejorativo e o nome original de Jacó. Porque a lição do primeiro tópico ela faz essa alusão, por isso que eu estou trazendo essas explicações para os irmãos. Então foi Esaú. E ainda ele afirmando isso para Isaac, ele está mentindo. Porque ele disse que Jacó tomou o direito de primogenitura. Jacó enganou ele, é isso que ele está alegando. E não é verdade. Vocês sabem que eles negociaram. Jacó foi oportunista, isso é verdade. Aproveitou a oportunidade, isso é fato. Mas Esaú estava consciente, meu irmão. Estava consciente. Ele vendeu, como a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso. Que ele desprezou a sua primogenitura. De que me serve? E agora ele está dizendo para o pai dele que Jacó enganou ele. Que Jacó tomou ele, ele não está sendo honesto. E se fosse alguém mais honesto, quando Isaac chamou ele e disse, olha, prepara o guisado, que eu vou te dar a bênção da primogenitura. Se ele fosse honesto, ele ia dizer, não, meu pai, eu fiz negócio com meu irmão, eu vendi a primogenitura, nós trocamos, ele tem o direito agora da bênção, eu vou chamar ele, você abençoa ele. Mas ele ficou quieto. Ele também usa de engano e vai quietinho, né? Nesse sentido aqui. Então, veja só. Em primeiro ponto, Jacó significa Deus protege, é o nome original do hebraico, Yaakov, Deus protege. Tem um livro do pastor Ezequiel Soares, que é o comentário de Oséias. E o pastor Ezequiel Soares, ele tem informação na área das línguas orientais, hebraico, grego, principalmente o hebraico, né? Ele é bem versado. Então ele explica com detalhes sobre este nome de Jacó. Aí traz a raiz, a junção dos substantivos que formam a palavra Jacó, né? E também de Esaú, que Esaú, Seir, né? Que a palavra Seir também é originário do nome Esaú, Seir. Mas por causa do vermelho que ele carregava, né?
trouxe o nome de Edom. Edom significa os vermelhos, Edomita, os vermelhos, que é toda descendência de Esaú são os edomitas, e eram pessoas vermelhas, né? E Esaú, ele carrega esse nome, porque ele era avermelhado e peludo. Então, Esaú e posteriormente Edomita, é a junção de dois nomes. Eu não vou trazer aqui, porque aí tinha que explicar um pouquinho da gramática, eu não sei, só através dos léxicos, eu não falo hebraico, tá, irmão? Então, Esaú, o vermelho, os edomitas, e ele é pego exatamente no prato de lentilhas vermelha, né? Porque as lentilhas eram cozidas, conforme alguns estudos, com feijão e outras especiarias. E ela dava um cheiro, um aroma que resplandecia sobre toda a casa e ainda dava uma tonalidade avermelhada. E ele foi pego exatamente no prato de lentilha vermelho e leva esse nome de Edomita, os vermelhos. A situação de Esaú e Jacó. Agora, aqui a lição diz assim, o preferido de sua mãe. Jacó, ele era mais caseiro. E a gente entende muito bem que lá em casa nós somos em 4 irmãos. E o terceiro, ele era caseiro. Eu gostava de limpar a casa, arrumar a cama, lavar a louça, ajudar minha mãe na cozinha. E ele era o preferido dela. Entregava a nós, os outros 3. Né? E com isso a gente ficou, quando criança, até 12 anos, tinha tudo que nós fazíamos no colégio de bagunça, ele entregava para minha mãe. Ele era o preferido dela. E às vezes nós entregava a ele e ela só dava uns conselhos, mas nós a chinelada comia. Né? Então, essa preferência ficou quase que custou caro para ele. Né? Por causa dessa preferência. Então, a gente vê também na história bíblica esse tipo de preferência. Não sei se vocês se lembram, não sei se por a aprendizagem de Jacó ser preferido da mãe, ele exerce uma preferência sobre a vida de José que fica notória entre os 11 irmãos. Pensou um pai que chega da rua e traz uma túnica cara, porque a túnica talar de José, aquilo não era barato, não. Era caro, principalmente nesse período pré-histórico. Né? Para tingir o tecido, tinha que ser tinta extraída de arbusto do Mar Vermelho, para tingir de vermelho. E ele trouxe uma túnica caríssima e deu para José. Os irmãos ficaram vendo a preferência. Isso é notório. Se a gente for comprar um presente para os filhos, se você compra só para um, os demais vão sentir. Tem que comprar para todos. E já começaram a ver a preferência em Jacó, talvez pelo aprendizado de Rebeca, em José. E isso custou caro. Os irmãos foram contra José, venderam José. A primeira proposta era matar José. Depois vender José, por causa de uma preferência. Aqui nós temos lições familiares. Então, as lições, todas elas têm um contexto. A gente não pode só pegar a lição do caráter de Jacó e ficar só na pré-história, contar a história e ficar por lá, porque a palavra quer nos ensinar alguma coisa. Isto é, precisamos contextualizar o assunto dessa lição, irmãos. Hoje em dia as famílias também, por mais que vivemos na pós-modernidade, característica de família diferente, mas a base é judaico-cristão. Os ensinamentos familiares é judaico-cristão, a partir da Bíblia. E a Bíblia está dizendo exatamente isso, as consequências negativas que é a preferência em família, principalmente entre filhos, os atritos que pode gerar, os conflitos que podem gerar. Poderíamos abrir um leque aqui e falar sobre a preferência familiar, as questões familiares, os ensinos familiares. Mas como a proposta da lição não é essa, e o tema é falar do caráter, a gente só dá uma pincelada, com algumas lições, e vamos para frente, não é? Vamos para frente. O preferido de Deus é o terceiro subtópico aí do primeiro tópico. A escolha de Jacó é um caso especial de presciência divina, face aos desígnios de Deus. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolheu uns para a salvação e outros para a condenação. É aqui que Santo Agostinho começa a estudar sobre eis que amei a Jacó e aborreci a Esaú. E Santo Agostinho ele
tem em mente exatamente as pessoas, personalidade individual. Na mentalidade dele, ele mentalizava Jacó e Esaú. Deus escolhendo Jacó e aborrecendo Esaú. E no texto de Romanos fala em vasos para honra, vasos para desonra. E Santo Agostinho diz, então Deus ele escolhe alguns para a salvação e outros ele deixa que vá para a perdição. E ele acaba escrevendo e ensinando, né? Santo Agostinho escreveu muito. E é um influenciador do pensamento cristão. Quinto século, primeiros séculos cristãos pensavam, mas não tanto quanto Santo Agostinho. Segundo, terceiro século, por mais que tinha já a figura de Orígenes, uma das mentes mais brilhantes dos 300 anos de história da igreja, ainda não tinha chegado ao nível de Agostinho. Porque Agostinho, ele, quando chega no quinto século, ele tem todo o postulado de Orígenes para estudar e analisar, todo o postulado de Tertuliano para estudar e analisar, e de Irineu. Então ele desenvolve a sua própria a partir das bases. Então eles têm uma projeção muito maior que até hoje nos leva aos estudos de Agostinho. E ele acaba chegando à conclusão que Deus escolhe uns para a salvação e outros para a condenação. Com isso gerou a doutrina da predestinação. E a lição está dizendo exatamente isso, que Deus ele não tem preferência por salvação. Deus ele quer salvar a todos. E quando os predestinacionistas usam esse texto que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú como consequência para a salvação, a escolha aqui não é para a salvação. A referência de Romanos nos remete aqui, o texto que nós estamos estudando hoje, de Jacó e Esaú. Qual que era a escolha de Jacó? Qual que era os desígnios de Deus com Jacó? A sequência das promessas a Abraão, a sequência da promessa a Isaac, se cumpriria em Jacó. Qual que era a promessa de Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que ainda te mostrarei. Eis que te abençoarei. A tua semente será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Tu serás uma bênção para todas as famílias da terra. Abraão morreu, mas não viu essa promessa. Morreu com 175 anos e não viu a família dele ser como a areia do mar. Depois Deus reforça essa promessa em Isaac. Lembra que Isaac estava descendo para o Egito? Aí quando ele chega em Gerar, uma cidade próxima já do Egito, costeando o Mar Vermelho, aí Deus fala, Isaac, não desce ao Egito. Aí reafirma as promessas, eis que te abençoarei aqui, multiplicarei a tua semente. E reforça as promessas de Abraão em Isaac. Isaac fica ali, em Gerar. Tem a lição passada, fala dos conflitos entre os poços que ele cavou. E de Gerar ele foi para Berseba, onde fixou residência. E em Berseba é que Rebeca engravida. E em Berseba é que nasce os meninos. E em Berseba é que acontece todo esse contexto da lição de hoje, número 5. Os meninos estão grandes, estão em conflito. E agora, em Berseba, Deus reforça a promessa para Rebeca, dizendo, não, o menor será grande. A semente do menor será grande. Então, a escolha de Deus em escolher Jacó, qual que era a escolha? Escolher ele para ser uma nação. De Jacó veio 12 filhos. Dos 12 filhos, 12 tribos. Das 12 tribos, um país, uma nação. Dessa nação, ele envia o Salvador. Essa era a promessa. Não era a promessa de salvação, por mais que ele promete salvar também. Em todos esses patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, Deus está oferecendo a salvação. Mas a escolha dele não é para a salvação. É para um propósito, para um desígnio de enviar o Salvador através dessa família, o Cristo, o Emmanuel, o Deus conosco, que salvaria o mundo. Por isso que as demais famílias da terra seriam benditas em Abraão, na família de Abraão, na nação de Israel. Qual que era essa bendição? Qual que era essa bênção? A bênção da promessa do Salvador. Que o Salvador salvaria as pessoas, transformaria e levaria para o céu. Essa era a promessa. Por isso que quando, em Lucas capítulo 2, que Jesus nasce, que os pastores estão no campo, que o céu se parte, que os anjos começam a cantar, glória a Deus nas alturas. Por na cidade de Davi nasceu o Salvador,
que será de alegria para todos os povos. Está incluindo os gentios. Né? A promessa de salvação é a alegria. E a maior alegria é da salvação, é da remissão, é do religar o homem com Deus. Então, esta era a promessa que Deus estava oferecendo para Jacó e aborrecendo Esaú. Quer dizer, de Esaú eu não quero enviar o Redentor através da família de Esaú. Não, Deus não tinha proposta disso. Tinha de Jacó, mas de Esaú não. Então, é totalmente diferente a análise da predestinação em Jacó e Esaú, em Romanos e em Gênesis. São díspares. Não é disso que está falando o contexto, tanto de Romanos quanto de Gênesis, de predestinação, que Deus escolhe um e aborrece outro. Deus, você vai ser salvo, ele não. Você é salvo, ele não. Não é disso que o texto fala. Fala de escolhas, fala de propósito, fala de funções. Até na própria igreja, depois de salvos, Deus escolhe alguém para algumas funções na igreja. Então é nesse contexto que está se desenrolando esse tópico aqui. Agora, veja, irmãos, a direção de Deus na vida de Jacó. Um detalhe interessante, que eu já vi mensagem dizendo que Jacó nem conhecia Deus, não tinha nem noção de quem era Deus, era arrogante, né? Que era um desviado mesmo, que mentia, que ultrapassava, e etc, etc. As pessoas malham Jacó nesse texto aqui. Malham muito Jacó. Tem até algumas mães que têm medo de colocar o nome do filho de Jacó. A gente não vê muito Jacó não, é poucos, né? Pouco Jacó. De Esaú piorou ainda, né? Não tem ninguém com esse nome. Judas, nunca vi ninguém com o nome de Judas. Caim, também não. Mas veja só, a Bíblia fala que já no ventre Deus tinha propósitos com Jacó. Já no ventre. E ele que faz a promessa. Não, claro que essa promessa não se cumpriria pelos arranjos de Rebeca e Jacó. Não era. Não era dessa forma que o maior iria servir o menor. Deus tinha outras propostas. Né? Mas nós vemos aqui o fracasso da mãe. A falta de confiança, que no Antigo Testamento é fé. Ela aparece com essa palavra, confiança. Em Deus. Assim como Sara. Quando Deus promete para Sara, olha, você vai dar à luz. E Sara deu risada. Eu ganhar neném? E não foi só Sara, a gente fica martirizando Sara, mas não foi só Sara não, Abraão também riu. O texto da Bíblia diz que ele riu também. Os dois deram risada. Abraão com 100 anos de idade, velho. Sara, além de ser estéril, olha só, era mais complicado, além de ser estéril, ainda já tinha passado o costume das mulheres com 90 anos. Então, por isso ele fala, só porque vocês riram, o nome do menino vai ser Isaac, que significa risos. Quer dizer, toda vez que vocês chamarem Isaac, vocês vão se lembrar que vocês riram e que ele veio. Toda vez que chamava Isaac, riso, aí se lembrava. Porque duvidaram. Então, é uma falha no patriarca. Isso está mostrando que a perfeição, ninguém é perfeito. Principalmente depois do pecado. A própria Bíblia diz, todos pecaram. Todos falharam. O pecado ele atinge de Adão até o último bebê que está nascendo agora. O pecado atingiu. Então, a matriarca Sara falhou na questão da confiança. O patriarca Abraão falhou na questão da confiança. Rebeca agora também. Ela sabia que Deus tinha promessa com Jacó, mas ela, não, eu tenho que fazer um arranjo. Igual Sara também, ela tentou fazer um arranjo. Não, pega a serva, pega H. Quem sabe é dela, porque eu sou estéril e fiz um arranjo. E esses arranjos vieram consequências que até hoje a população mundial sofre com os arranjos de Sara. E agora Rebeca também faz os arranjos. Isaac diz assim, que ele já está velho. Faltou a vista, não está enxergando mais. E ele chama Esaú, meu filho Esaú. Diz que já estou velho, estou prestes a morrer. Portanto, agora, meu filho, vai, pega a tua flecha, teu arco, caça uma caça para teu pai no campo, prepara um guisado daquele do campo, para que eu te abençoe. E essa bênção era a bênção da primogenitura.
Esaú se aprontou e foi. E Rebeca estava ouvindo. É como se ela dissesse: mas meu filho, você não negociou com Esaú? Negociei, mamãe. Você não comprou? Ele não fez um juramento? Sim, mamãe. E por que ele não falou para você? Não está certo. É como se ela dissesse, não está escrito isso. Mas ela disse: não, ouve a minha voz agora, meu filho. Vai, pega 2 cabritos novos, traz aqui para mim preparar um guisado para teu pai, para ele comer e te abençoar. Observe o caráter de Jacó, ele reluta. Não, mamãe, não posso fazer isso. Ele reluta. Não, mamãe, não posso fazer isso. Além do mais, meu irmão é cabeludo e eu sou liso. Meu pai vai desconfiar. Em vez de bênção, virá maldições, mamãe. Ele reluta. Né? Tem alguma coisa de positivo aqui em Jacó, não tem? Estou tentando garimpar alguma coisinha nele aqui, salvar o coitado, né? E ela diz assim: não, meu filho, você vai, e se ele te amaldiçoar, as maldições caiam sobre mim. Ela pediu isso. As maldições que caiam sobre mim. E convence o menino. Portanto, ela diz isso no texto. Ela diz isso. Eu vou ler para você, no Gênesis 27, do versículo 11. Abra a Bíblia aí. Nós estamos estudando mesmo. Estudo. 27, 11 de Gênesis. Ela diz: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Olha, ele não queria ser enganador. Tá? Assim trarei eu sobre mim maldição, e não benção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai e traze-me. Primeiro ponto, Rebeca premeditou o engano. Não partiu de Jacó, partiu dela. Ela premeditou o engano. Ela que teve a ideia. Segundo, ela convence o filho a enganar. Além de pensar tudo, arquitetar, premeditar é calcular antes. Ela convence o menino. E depois de convencido, vai à execução. Aqui, ó. E foi, tomou e trouxe a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Foi ela que cozinhou, não foi Jacó, por mais que ele soubesse. Mas a mãe sabe muito melhor do pai do que o filho, né? E ela sabia como que era o tempero de Isaac, principalmente no Oriente. Né? Tem um comentário judaico que fala que era com alho, que era com açafrão. No Oriente usava-se muito esse tipo, cebolinha, etc. E aquilo cheirou. Ela fez um guisado. Um aluno uma vez perguntou assim: mas o pessoal no Oriente comia tanto porque ela fez 2 cabritos? Eu falei: só se for um coordenador que nós temos aqui na FEIX que come bastante, mas que 2 cabritos para ele dá falta, né? Então, só se Isaac tivesse porte aí, né? Talvez Isaac tivesse um porte desse aí, para comer 2 cabritos. Não, mas ó, a questão dos 2 cabritos era para uso da pele, certo? Ela precisava cobrir todinho Jacó com a pele. A fundamentação é essa. Só um cabrito era insuficiente para cobrir ele todo de pele. Então, por isso os 2 cabritos. É lógico que Jacó não comeu 2 cabritos, né? Eu acredito que não, Isaac não comeu 2 cabritos. Veja só, ela cozinhou. É a terceira questão. Premeditou, convenceu, agora está executando o plano, cozinhando os cabritos. Segundo, e depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, né, seu filho menor. Ela que pega as vestes de Esaú, que é as vestimentas do primogênito, principalmente essa túnica talá, era uma questão que usava muito no Oriente. O primogênito usava ela em questões cerimoniais, né, as leis cerimoniais. Depois vocês leem sobre as bênçãos da primogenitura. Dá uma lida. E Esaú usava. E as vestes tinham o cheiro de Esaú, o cheiro do campo. E ela sabiamente vestiu o menino
com as vestes de Esaú. Aí vem o texto. E com as peles dos cabritos, pode ver que ela usa a pele dos dois cabritos, por isso está no plural. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço. Então ela vestiu, pegou a pele do cabrito, colocou toda na mão para ficar peludo. O menino era liso, Jacó, o pescoço inteiro, tal, bonitão. Ficou aquela graça, né? Jacó. E deu guisado, saboroso, e o pão que tinha preparado, deu na mão de Jacó, seu filho. Agora sim, depois de toda essa trama de Rebeca, que ela premeditou, convenceu Jacó, fez a comida, preparou ele com vestimenta e com a pele, e dispensou 5 atitudes de Rebeca, que deve ser destacada. Né? Se as consequências negativas gerasse um nome pejorativo para a pessoa, Rebeca deveria também significar enganadora. Ela não aparece nesse contexto como enganadora, né? Todo o contexto bíblico aparece Rebeca totalmente com outros adjetivos. Só o pobre de Jacó que aparece com o nome de enganador. E ele foi. Agora sim, entra a primeira questão de Jacó. Jacó, ele mente 3 vezes para o papai. Ele chegou diante do velho Isaque. Levanta, meu pai, para comer do guisado que preparei para você. Isaque já não estava enxergando. Perguntou, quem és tu, meu filho? Eu sou teu filho Esaú, o primogênito, que fui caçar e trouxe o guisado para você comer. A primeira mentira. E Lula ele falou um negócio interessante. Eu acho que ele é profissional nessa área aí. Né? Ele disse assim, que a desgraça da mentira é que você mente uma vez, aí tem que mentir a segunda para justificar a primeira. A terceira para justificar a segunda. E você não para de mentir mais, vira um mentiroso. Haja dedo para... Né? Agora observe, quando Isaac perguntou, mas o que é isso? Que tão rápido já preparaste o guisado? Aí ele ficou, puxa vida, tem que inventar uma outra mentira. Aí coloca até o nome de Deus. O teu Deus mandou a caça ao meu encontro, meu pai, eu flechei e está aqui o guisado rápido. Mentiu, segunda vez. Aí eles então chega, tia minha, aqui para que eu cheire e saboreie o guisado. Aí Jacó chegou, todo com aquela vestimenta, cheio de pelo aqui, couro, para tudo quanto é lado, né? Se tivesse foto para colocar a imagem do menino, vocês iam ver como que o menino estava bonito, né? Chegou diante de Isaac, ele cheirou as vestimentas, apalpou. A voz é de Jacó. Ele não estava surdo, né? O velho não estava surdo, estava cego. Pô. Mas o cheiro é de Esaú. O cheiro do campo, das vestes do meu filho, a pele do meu filho, é de Esaú. És tu mesmo o meu filho Esaú? Aí a terceira vez ele acaba de martelar. Sim, eu sou Esaú, teu filho, teu primogênito. Aí o velho comeu, encheu, né? Aí, as bênçãos, o orvalho do céu esteja sobre meu filho. Comerás da gordura da terra, serás bendito, os teus irmãos te servirão. E aquela bênção da primogenitura. Dispensou sobre a vida de Jacó. E ele saiu todo abençoado. Estava abençoado com o orvalho do céu, que para os judeus seriam as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, com a gordura do campo, que seria com as riquezas da terra. Tudo eles entendiam isso, e gordura para eles significava riqueza da terra, gado, animais, filhos, ouro, prata, veste, terras. Era esse o significado de gordura. E ele saiu cheio. Quando ele acabou de entrar na cozinha, chegou Esaú com a caça. Ele correu lá e preparou também a bênção. E chegou para o velho e disse, levanta-te, meu pai, para comer do guisado que preparei. E quem é tu, meu filho? Se ele fosse Ceará, viu o pastor Anandias? Ele dizia, oxente, meu pai. Eu sou teu filho Esaú, mais velho primogênito, e fui caçar caça para preparar o guisado. Aí o velho, diz o texto que o velho estremeceu. E quem que é o que veio antes de ti, me deu o guisado, eu comi, e tomou a tua bênção?
Aí o texto diz que Esaú levantou a voz e pranteou. E chorou. E diz, porventura o seu nome, aí que ele entra com sentido pejorativo. Porventura o seu nome não é Jacó, que já 2 vezes me enganou, tomou o meu direito de primogenitura e agora rouba a minha bênção. Abençoe-me a mim também, meu pai. E ele disse, não, já dei as gorduras da terra para ele, o orvalho do céu, e os irmãos dele vão servir ele. Aí disse que ele chorou amargamente, tem só uma bênção, meu pai, abençoe-me a mim também. Aí ele disse, vai viver longe da gordura da terra, vai viver do suor do teu rosto e com o arco da tua flecha, e ao teu irmão servirás. Aquilo introjetou na vida de Esaú. E ele disse, eu não vejo a hora que o meu pai morrer para me matar aquele infeliz. Esperava o velho morrer para ele executar Jacó. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele era profano, fornicário, a Bíblia diz isso, porque ele vivia com as mulheres cananeias. E ainda desprezou o direito de primogenitura. E aí ele vai dizer que esse choro de Esaú não era choro de arrependimento, era choro de remorso. E esse choro de remorso, Deus ele não ouve, porque o salmista vai dizer que Deus ele ouve é um coração contrito e abatido, não desprezará o Senhor. Quando nós chegamos diante de Deus com quebrantamento, com choro de verdade, choro da alma, com súplica da alma, aí nós movemos o coração de Deus para o perdão, para a reconciliação. Mas se choramos de remorso, choramos de medo, choramos de temor, isso não tem efeito nenhum da reconciliação, do perdão, em detrimento das nossas falhas. E a mãe de Jacó anunciaram ela e disseram, olha, Rebeca, Esaú promete matar o menino. Ele jurou. Isaac achava que ia morrer, irmãos, naqueles dias. Mas Isaac vive 20 anos ainda depois desse episódio. Ele pensa que iria morrer naqueles dias. Não. Tinha 20 anos pela frente ainda. 20 anos. Rebeca chama Jacó e diz, olha, teu irmão fez juramento para que você morra por causa do que nós fizemos para ele. Ela nem fala por causa do que nós fizemos, por causa do que tu fizeste a ele. Agora a culpa era do coitado de Jacó, né? Eu vou advogar Jacó hoje, tá, pastor? Só hoje. Por causa do que tu fizeste a ele. Foi ela que premeditou, convenceu. Mas então você vai para a casa do meu irmão, Labão, e fique lá até que a ira se aplaque e eu te tornarei trazer para cá. Mas a sentença de Rebeca, por causa desses arranjos, sabe qual foi? Quando ela despediu Jacó, nunca mais ela viu ele. Ele foi-se, passou 20 anos com Labão, ela morreu nesse período e não viu mais Jacó. Foi a consequência dos arranjos que ela tentou arrumar com os enganos, juntamente com Jacó. Jacó sofreu também, porque ele tem culpa no cartório. Eu não estou esquivando ele aqui, não. Tá? Além de, eu concordo com o comentarista, de ele ser um oportunista. O irmão chega com fome e ele diz, não, vamos trocar aí, meu irmão, vamos fazer um negócio. Não é assim, não. Ele foi oportunista, realmente, porque eu acredito que eu que tenho meu irmão, se meu irmão chegar morrendo de fome, precisando de uma ajuda, eu não tinha coragem de fazer o que Jacó fez, eu não, com meu irmão, sinceramente. Não tinha. Meu irmão ele é deficiente físico que mora aqui, os outros moram, um no Tocantins, é pastor lá, e o outro no estado do Pará, mas tem um que congrega aqui na sede, não sei nem se ele está por aí hoje. Ele é deficiente físico. E esses dias, ele estava num serviço, e ele caiu, quebrou a perna. Ele me ligou na hora. Corre aqui, porque eu quebrei a perna. E eu preciso ir para o pronto-socorro. E imagina quando você está com o carro na reserva, sem gasolina, e você olha para a carteira, não tem um centavo. E você olha para o calendário, é dia 20. Está longe do dia 5, dia 6, vai receber o Faz-me Rir. E agora, se eu for lá, vou ficar no meio da estrada. Mas você não pensa nisso.
Poderia dizer, não, você me envia na gasolina, transfere para minha conta rápida aí, porque senão... Não, você não pensa nisso. Então, por isso que Jacó ele se destaca negativamente por causa dessa afetividade com o irmão. O irmão chega com fome. E se você olhar, viu a lição do domingo passado? Que Isaac ele vai ao Egito por causa da fome. E Deus pede para ele ficar em Gerar. Então, a fome está assolando a região. Lógico que as consequências da seca de Gerar, em Berseba, atacaram Isaac também. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus prospera ele. Então, Esaú vive da caça, ele não pegou nada. Ele chega realmente com fome e solicitando um prato de comida para o irmão. E ele aproveita da ocasião e... Não, vamos fazer negócio. Você quer comer, meu filho? Tá gostoso. Eu imagino que Jacó até dizia, olha aqui, ó. Olha o cheiro, ó. Tá gostoso o negócio aqui, eu preparei no capricho. Você quer? E o cabra com fome, só que ele despreza, né? A Bíblia ele tem a culpa no cartório porque ele despreza. E com isso a mãe envia ele para Padã Arã para ficar um dia lá. E esses dias foram 20 anos. Ele chega em Luz, cidade de Luz. Se você olhar no mapa assim, você sai de Berseba, passa perto de Jerusalém, tem a cidade de Luz no mapa, assim, ó, costeando o Mar Grande. Para em Luz. Pega uma pedra, cobriu ela e dormiu. E nisso ele teve um sonho. Uma escada que ia do céu até embaixo, e os anjos subiam e desciam. Ele acorda e ele diz, verdadeiramente Deus está nesse lugar. Esse lugar não será chamado Mar de Luz, Mar de Betel, significa casa de Deus. Aí ele faz um voto, diferente do voto de Jó. Se ele é condicional o voto dele, olha só. Se o Senhor for comigo, me der vestimenta, alimento, sustento, me levar com saúde e me trazer de volta à minha casa, ele será o meu Deus, só a ele servirei, e certamente lhe darei o dízimo de tudo quanto ele me der. Jó já foi diferente. Jó faz o voto, independente do que Deus daria, independente do que Deus seria, Jó seria fiel, independente da saúde, Jó seria fiel. Por isso que Jó se destaca em sublimidade. Jó se destaca. Por isso que a Bíblia vai colocar lá Jó como reto, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Que não é dito o mesmo para Jacó. E Jó prova isso. Que quando ele perde tudo, inclusive os filhos, 10 filhos, e ele continua fiel. A esposa, ele continua fiel. A saúde, se joga e adorou. Diferença. E Jacó impõe condições. Se é condicional. Se ele me levar, me der sustento. Mas Deus, ele é fiel. Né? A gente vê sempre nos adesivos do carro, Deus é fiel. Isso é sem dúvida. Não tem o que questionar. Agora, se você coloca, eu sou fiel, aí o trem muda. Que Deus é fiel, ele é fiel. Mas e você? Você tem coragem de colocar o adesivo, eu sou fiel. Aí Deus reafirma as promessas com Jacó e Jacó desce. Aí vocês conhecem a história. Chegou a Padã Arã. E é interessante, antes de a gente continuar, é bom a gente frisar aqui, porque a coluna aqui fala, a coluna em Betel que ele ergueu, do voto que ele fez e do propósito que ele fez. É interessante frisar aqui, quando ele está lá, que já tem vestimenta, que já tem sustento, que já tem família, Deus aparece em sonho para Jacó e cobra esse voto dele. E aqui em Betel, não sei se você presta atenção, cobra dele. Como se Deus estivesse dizendo, olha, eu te dei sustento, te dei alimento, te dei vestimenta e te dei riqueza. Cadê meu voto? Jacó chama toda a sua família, conversa, fala a questão do Labão. Depois nós falamos sobre isso, eu estou adiantando porque eu estou lembrando aqui da coluna em Betel. E ele leva a sua família a Betel. No capítulo 35 de Gênesis, Deus aparece a Jacó, já em Betel de novo, e faz de cobrança. E Jacó remete à família as cobranças de Deus. Jacó chega para a sua família, agora que elas são grandes, 12 meninos, uma família enorme. E ele diz, olha, tirai os ídolos que há no meio de vós. Por que Jacó diz isso? Porque ele fez um voto, que se Deus fosse com ele, o Senhor seria o meu Deus e só a ele servirei.
e agora cheio de ídolo que Raquel trouxe, ele tem que tirar isso, tirar os ídolos que há do meio de vós. Como se ele estivesse dizendo, eu fiz um voto aqui em Betel, na casa de Deus, que nós vamos servir só a ele. Se tiver algum ídolo, pode tirar. Raquel deu ídolo, as mulheres tiraram os pendentes, né? Que no Oriente era como livramento, etc. Todos aqueles colares que tinham superstições, tirou e deu para Jacó, que ele colocou debaixo do carvalhais e levou a sua família a Betel, na casa de Deus. E a segunda proposta que Jacó falou para as famílias, mudai as vossas vestes. Mudem as vestes. E veste na Bíblia, meu irmão, tem um significado importante, né? Nós temos que contextualizar essa história da pré-história, porque ela serve de lições hoje, que nós precisamos servir somente a Deus. Tem pessoas que não têm um ídolo na sua casa, não tem uma imagem na sua casa, mas a idolatria não significa a expressão de somente a imagem, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna uma idolatria. Se o seu trabalho te impede de vir para a casa de Deus, adorar a Deus, é uma idolatria, é um ídolo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, primeiro, é uma idolatria. Tem gente que deixa de vir na casa de Deus para lavar o carro, deixa de vir na casa de Deus para lavar a casa, para passear, para ir não sei para onde. Isso é uma idolatria. E a lição de hoje é isso. Tirar o ídolo que há no meio de vós. Destampe o caminho que há entre você e Deus. E achegue a Deus, como diz o texto de Jacó. Outra proposta é mudar as vossas vestes, que Jacó disse para as suas famílias. Lógico, a lição não está dizendo para vocês mudar as vestes e põe a mão, outra, mas vestimento no sentido figurado. Veste na Bíblia é sinônimo de autoridade, sinônimo de salvação. As nossas vestes estão asseguradas na nossa salvação, na autoridade da palavra de Deus, na questão da atitude, na mudança de postura, na mudança de caráter, que é o propósito da lição. A nossa situação, meu irmão, é mudar cada dia mais e mais. Por isso que Paulo ele escreve para a igreja que estava em Éfeso, capítulo 4, versículo 11, dizendo assim para a igreja, olha, a igreja, ele mesmo deu uns para pastores, profeta, presbítero, doutores, mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, já são santos. Todos nós já somos santos. Mas buscamos a perfeição. Santo significa, da raiz semítica, cortar e separar as partes. É o que Paulo disse, nós fomos cortados do reino das trevas e viemos aqui para o reino do Filho do seu amor. Santificação imediata. Agora a santificação progressiva, através da palavra. Ele mesmo deu uns para pastores, estou querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Precisa a perfeição do nosso caráter, que é a lição de hoje, precisa a perfeição das nossas atitudes, a perfeição dos nossos serviços, a perfeição do nosso pensamento, que Paulo fala aos Filipenses, pensar nas coisas que são do alto, tudo que é honesto, tudo que é louvável, nisso pensai. A perfeição do pensamento, muita gente acha, e Deus quer que você pense na palavra, nas coisas do alto, para alcançar o caráter, para alcançar a excelência. Mudai as vossas vestes, disse Jacó. E em seguida, Jacó ergue um altar, e invoca o nome de Deus. Capítulo 35 de Gênesis, é bonito essa passagem. E derrama o azeite. O altar na vida dos patriarcas, eles não tinham uma igreja, sabe? Na pré-história, eles não tinham uma igreja bonita como vocês têm. Não tinha uma Bíblia onde você se deleita nas leituras. Não tem, na pré-história não tem isso. Eles têm noção de Deus que veio da tradição oral. 2.800 anos ouvindo, passando de pai para filho, contando as histórias. Que às vezes pensamos que Deus apareceu para Moisés. Moisés, pega aí que eu vou escreve o Gênesis. E Moisés foi ditando, escrevendo. Não foi isso, não. Foi através da tradição oral. Os judeus, Adão, tudo que ele presenciou, que Deus confidenciou, ele passa por Sete, para Noé, que chega em Moisés. Chamada tradição oral do boca a boca. E quando chega em Moisés, em Êxodo 13, aí sim Deus fala a Moisés. Moisés escreve isso para memorial num livro. E Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Já depois do período pré-histórico. Então eles não têm na pré-história uma figura de uma Bíblia para Jacó ler. Um templo. Não, eles têm noção de Deus que aprendeu dos patriarcas. Então ele está levando a sua família para o altar.
E o altar é a figura de um templo, é onde ele se dobra, ele faz promessa, ele faz juramento, é onde Deus se revela e responde às questões do patriarca. Todos os patriarcas estavam ligados ao altar. Todos nós temos que estar ligados ao sacrifício, à Bíblia, ao culto a Deus. Todos nós temos que estar ligados. Então, ele leva a sua família a Betel. Por isso que eu falei esse ponto aqui, que eu me lembrei desse episódio em Betel, em Gênesis 35. Agora, o terceiro tópico. Aspectos do caráter de Jacó. Antes de seu encontro com Deus, aqui fala que ele era oportunista e egoísta, ele aproveitou da oportunidade, como já falamos, interesseiro e calculista. Ele faz o irmão jurar, talvez porque ele conhecesse o caráter de Esaú. Talvez é porque ele não confiava na palavra de Esaú. Não, faz o juramento. E o juramento era sério no Oriente. Colocava a mão debaixo da coxa e jurava pelas promessas. Não podia jurar pelo céu e pela terra. Eu ia falar pelo céu e pela terra, mas não podia jurar. Né? Ele fazia juramento. E ele exige isso de Esaú, porque ele não confiava também no caráter de Esaú. Então nós temos que expressar o caráter de Esaú aqui, que era negativo. Que Jacó não confiava nele. Mas não nego que ele seja oportunista. Mentiroso porque mentiu 3 vezes ao seu pai. Para Labão, não. Para Labão, Jacó foi. E alguns pegam aquela relação de Labão, onde ele serviu, e tentam dizer que ali estava o caráter negativo de Jacó. Não estava. Mas é a questão que ele cortava as varinhas lá. Que mistério que é esse? A própria Bíblia era uma ação de Deus. Não significava nada. Talvez uma superstição, um arranjo no Oriente. Mas não significava nada. Onde que já se viu? Era para dar filhotes pretos. E nasce malhado. Era tudo branco. Era para dar filhotes brancos. E nasce salpicado. Por causa de 2 varinhas que ele colocava onde eles iam tomar água? Não, ali é a ação divina. A ação divina está sobre Jacó. Jacó reconhecendo isso e o próprio Deus falando para ele sobre essa ação. Agora, Labão muda o caráter de Jacó 10 vezes, o salário. Desculpa. 10 vezes ele muda o salário. Pegava todas pretas e dizia, Jacó, a listrada é tua. É lógico que não ia nascer nenhuma listrada, só animais pretos. O texto diz que ele pega os que eram salpicados e os listrados e levou para longe, deu para os filhos, uma distância de 80 quilômetros, longe de Jacó, deixou só os brancos e os pretos com Jacó. A possibilidade de gerar animal malhado, salpicado, era 0. Não tem o que tem hoje, inseminação, né? Eles trabalham com questão de gênero do animal, não tem o que tem hoje. Hoje está evoluído, é possível, mas na pré-história não tinha. E de repente, do nada, todo aquele rebanho preto começa a nascer malhado, e Jacó separa. Aí chega lá, e diz, pai, deu tudo malhado? Deu. Então não, faz o seguinte, se nascer salpicado agora, é teu. Aí amanhã, se fosse parir os animais, nascia tudo salpicado. Não. Os pretos, se nascer branco, é teu. Aí amanhã, nascer tudo branco. Milagre de Deus, meu irmão, na vida dele. A intervenção de Deus. Por isso que o salmista, ele reconhece essa soberania e esse domínio do Senhor. E ele fala no Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Né? Tudo está nas mãos de Deus. O salmista diz, porque ele que formou o céu, formou a terra, tudo está na mão dele, é para ele. Ele é o dono, é o soberano, é o que põe, o que tira, o que mata e o que deixa viver. O salmista diz isso, né? Então Deus tinha o controle na vida de Jacó. E Labão muda o salário dele 10 vezes. Quando Jacó tem um encontro com Labão, ele vai dizer isso, olha, o que foi comido durante a noite por feras, eu sempre fui pagar. Eu pagava. Se algum morria, ou era roubado de dia ou de noite, eu pagava, que todo final de semana, eles contavam, eu te dei 10 vacas, só tem 9, Jacó. Então ele pagava a que estava faltando. Tinha que pagar.
Algo certo é que Deus abençoou Jacó de uma tal forma que lhe deu filhos e mais filhos, gado e mais gado, ovelhas e mais ovelhas. E ainda aparece para eles: agora você vai cumprir a promessa de Betel para me servir e me dar o dízimo. Eu quero o que você prometeu. Fez promessa. E Jacó, então, agora, se a gente fosse levar o nome pelas atitudes, fosse fazer a sua vida. Labão ganhou só o salário 10, mas a filha 7 anos de lucro que ele teve. Jacó trabalhou no dia do seu casamento, e formosa, ela era bonita de corpo. Veio Lia, que tinha os olhos bascos, os olhos cansados. E ele enganou Jacó. Aí Jacó foi reclamar, disse: não, rapaz, nós estamos na semana de festa, termina a semana dessa festa aí, de lua de mel, aí depois eu te dou Raquel, porque aqui é o seguinte, no Oriente não se casa a mais nova primeiro, tem que casar a mais velha. Então vou ter que te dar Raquel depois. É só que você vai trabalhar 7 anos de graça para mim. E ele aceitou. Passou uma semana, veio Raquel, e era verdade, no Oriente era isso mesmo. Se você observar, tem uma relação com Sansão assim. Sansão, ele tem um casamento, ele quer casar com a mais nova, e o pai dela dá para outro, porque tinha que casar primeiro a mais velha. Então, no Oriente tinha esse costume, eu não lembro a relação, mas se vocês quiserem, depois eu passo a referência que fala sobre isso. Então, enganou o pobre do Jacó, e ele trabalha 14 anos, em detrimento de uma e de outra filha. Olha só, 7 anos por uma e 7 por outra. Mas os 6 anos que ele trabalhou para ele, o Senhor multiplicou o rebanho mais do que os de Labão. 7 anos ele trabalha para Labão, por Lia, 7 anos ele trabalha para Labão, por Raquel. Mas os 6 anos que ele trabalha para si, o Senhor multiplicou mais do que os 14 anos que ele trabalhou por Labão. De tal forma que os filhos diziam: tomou tudo do meu pai, está mais rico do que o meu pai. E até Labão andava com a cara virada para Jacó, aí ele achou que já era hora. E o Senhor aparece, então ele saiu. Se tem alguém que deve ser chamado enrolado, nó cego, enganador, é Labão. Tá? É verdade, se tem alguém, pode chamar esse indivíduo. Jacó, ele mentiu 3 vezes. Lógico que a quantidade de mentira não justifica, Ele pagou por isso. Pagou caríssimo. Ele fala isso, que ele vivia do sol trabalhando e do orvalho da noite cuidando de animais durante esses 20 anos de trabalho ácido. Ele diz isso no texto. Chegou a envelhecer por causa desses 20 anos de trabalho. E Jacó, então, Deus aparece para ele, aí já estamos caminhando para o final, aparece para Jacó e pede que ele venha, e ele faz aquela questão que vocês sabem que eu não quero entrar nesse ponto, de Labão vir depois, que ele foge de Labão com os meninos, etc. Se encontra nos cavaleiros de Mamre e faz promessa, ergue um altar, e Deus aparece, eles vêm em paz. Mas o fato de ele se lembrar que há 20 anos atrás, ele tinha uma deixa com seu irmão. E talvez, parece-me, dá a entender que Jacó, ele pensa assim: olha, eu dei um presente para Esaú e ele aceitou o prato de lentilha. Eu acho que se eu pegar uns presentes aqui desses animais, 20 cabras, 20 camelos, ovelhas, etc., e mandar de presente, quem sabe ele não aplaca a ira. Parece que ele tem essa noção. Eu acho que vou dar um presente. Esses tempos atrás, eu dei um prato de lentilha e ficou tudo ok. Agora, se eu der um outro presente para ele, eu acho que vai dar certo. Só que Esaú já estava enriquecido. Muito enriquecido. E ele chega perto do Val de Jaboque. Ele não passa a noite no Val de Jaboque como não. Aí, pela manhã, é que ele atravessa as famílias, divide em grupo, Cada mulher, a família de Bila, a família de Zilpa, a família de Raquel, a família de Leia. A família de Raquel era a última. Na frente dos animais, dos empregados, ele divide tudo na sequência. E ele sozinho passa o Val de Jaboque. E nisso já, escuro, um varão começa a aparecer para ele. Ele já achou que era, pronto, já matou toda a família minha, Esaú, agora vem pegar eu. Aí já puxou a espada e partiu para cima do camarada.
E o camarada era um anjo na sua teofania. Teofania é que os anjos são espíritos e se materializam, se aparecem como matéria, como ser humano. E Jacó lutou de igual para igual. Como pode Jacó lutar de igual para igual com um anjo? O salmista responde no Salmo 4 e 8. Quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, que é o homem para que te lembre deles? Todavia, de glória e de honra o coroaste, e fizeste um pouco menor do que os anjos. Então, essa diferencinha, Jacó estava de igual por igual na luta. Aí o anjo teve que usar, um poder sobrenatural tocando na coxa dele. Aí que ele percebe que ali tinha alguma coisa que era diferente. Só que também ele se agarra com o anjo. Ele descobre que é o anjo e se agarra com o anjo. Eu disse, não, eu tenho que ir, me solta que já está amanhecendo o dia. Eu tenho que chegar lá com Jeová agora, porque o meu prazo está acabando. É como se o anjo estivesse dizendo isso. Eu não te solto enquanto não me abençoares. Aí o anjo pergunta, como é teu nome? Ele falou assim, Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste como príncipe com Deus e prevaleceste. Aí que muitos acham que Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó significa enganador, trapaceiro. E Deus mudou também o nome de Abraão, e não significa enganador e nem trapaceiro. Deus mudou também o nome de Sara, e não significa enganador e nem trapaceiro. E irá mudar o nome de cada um de nós no céu, para o nome de maior excelência ainda no céu, o nosso nome. Mas, para finalizar, a lição ela conta coisas extraordinárias que nós devemos extrair e contextualizar aqui, esse ponto aqui. Sabe qual que é o primeiro ponto? Exatamente o que nós estamos falando sobre isso, quando ele chega pelo Val de Jaboque, quando diz que Jacó estava só. Quer dizer, Jacó precisava de algumas experiências solito. Sabe o que significa isso, pastor Davi? É que nós precisamos das nossas experiências a sós com Deus. Você precisa da sua experiência, eu preciso da minha, pastor Nania precisa da dele. Todos nós temos que ter o nosso particular com Deus. Seja no vale, seja no deserto. Isaías fala que o Espírito Santo nos atrai para o deserto. Para quê? Para mostrar o seu poder, o seu amor, o seu propósito e nos encher de experiência. Jacó estava só. Disse, não te chamarás mais Jacó. Deus é quem muda o nome das pessoas. Deus é quem muda a atitude das pessoas. Deus é quem muda a característica das pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 3, ele diz assim, porque também nós, em outro tempo, éramos extraviados, desobedientes, ociosos, com concupiscência, maliciosos, odiando-nos uns aos outros, mas quando apareceu a graça e a benignidade de Deus para conosco, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito de Deus para a sua glória. Deus é quem regenera, Deus é quem transforma, Deus é quem faz um homem novo, como fez Jacó, como fez você, como fez a mim. É a mudança de caráter, é o tema da lição. Mudança de atitude. Mudou o nome de Jacó, muda a nossa também. E o outro ponto que diz é o seguinte, e saiu-lhe o sol quando passou Peniel. E Jacó disse, esse lugar aqui não será mais chamado de Val de Jaboque, será chamado Peniel, porque tenho visto Deus face a face. Quer dizer, a presença de Deus, ela muda a circunstância. Todos que tiveram um encontro com Jesus, alguma coisa mudou na sua vida. Você se lembra do Bartimeu, capítulo 10 de Marcos? Ele estava cego, estava com capa, estava mendigo, e quando encontrou Jesus, deixou a capa, deixou a cegueira, deixou a mendigagem. Você lembra da mulher adúltera em capítulo 8 de São João? Ela era mulher adúltera, mas quando teve encontro com Deus, teus pecados estão perdoados. Vai e não pratique mais essas obras. Ela teve o seu caráter, a sua postura transformada, porque encontrou com Jesus. Você se lembra da mulher samaritana no capítulo 4 de João? Estava com um balde, estava com a corda, estava com sede, estava confusa. E quando encontrou com Jesus,
esclareceu tudo, esqueceu o balde, deixou a corda, deixou a água e saiu ser missionária na cidade de Sicá, porque teve um encontro com Jesus. Todos que têm a presença de Deus, alguma coisa muda na sua vida. Alguma coisa de extraordinário acontece na vida. Você lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús, em São Lucas? Quando eles chegaram, porventura, ele era o Cristo? Era o Cristo. Quando ele nos falava as palavras, nos ardia o coração, porque a palavra de Deus faz gerar a alma. O salmista diz que a palavra de Deus alegra a alma. A palavra de Deus faz a alma e o espírito adorar ao Senhor. E por isso que o salmista dizia no Salmo 118, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. O salmista gostava da palavra. Ele diz assim, é mais doce do que o mel, a minha boca, a tua palavra, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. A palavra de Deus gera isso. Peniel face a face, já pensou? Jacó de frente com Deus, você de frente com Deus, nós junto com Deus, fazendo petição a Deus, é uma maravilha. Agora, e diz o texto, e quando terminou tudo isso, o dia clareava, já era um novo dia. Porque para os judeus o dia começava às 6 da manhã. Até às 6 da tarde era um dia. 2 até o era outro dia. E ainda dividido em vigília às noites. Das 6 às 9, a primeira vigília. Das 9 às 12, a segunda vigília. Das 12 às 3, a terceira. E parece ser na quarta vigília. Você lembra de São Mateus, quando os discípulos estavam no barco e vê a tempestade? Diz que já era de tardezinha, quando Jesus despediu eles e foi para o monte orar. Mas a tempestade começou a assolar naquela tarde. E Jesus só veio aparecer na quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6. Está na Bíblia. Parece que Deus gosta de aparecer na quarta vigília. É de madrugada. Por isso que o salmista diz, de madrugada, quando dobra os olhos, Deus ele atende, né? O salmista diz, na madrugada clamei ao Senhor e ele ouviu o meu clamor. Por quê? Porque Deus ele gosta de entrar com a providência quando nós dissemos, só Deus para resolver. Né? E a gente corre para o médico, corre para o pastor, corre para o vizinho, corre para o banco. Aí quando não tem mais recurso, bom, só Deus. Aí ele gosta disso, pastor, agora eu sou o Deus do impossível, eu é que resolvo. Então já era dia, quando Jacó saiu do vale, os dias já estavam amanhecendo. Qual que é a lição? Deus tem um novo amanhecer para a nossa vida. A Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A vitória de Jacó foi pela manhã. Encontrou seu irmão, reconciliou, né? Se alegrou com ele, enterraram o pai junto, e etc. E Deus encheu Jacó de bênção, e ele tomou posse da terra de Canaã. Irmãos, está amanhecendo na nossa vida. Não sei, não conheço muitas pessoas aqui, mas talvez alguém que está na noite, está na tristeza, está na tribulação, está na angústia, está precisando de um encontro com Deus, está precisando de um renovo, está precisando de uma nova perspectiva. Eu quero dizer para você hoje, que Deus ele tem essa perspectiva para você, tem um novo dia para você, uma bênção, uma nova história. Não é fazer a história diferente, não, mas de agora para frente uma história nova. Uma história nova. Deus não reescreve a história. O que ficou é história. Ficou. Mas de agora em diante você pode mudar o curso da sua vida. De derrota para bênção, de tristeza para alegria, né? De aflição para gozo, regozijo, milagre e alegria do Senhor. Amém? Que essas lições de Jacó possam a cada dia estar na nossa vida para melhorar a nossa vida. Servir a Deus melhor. Deus em Cristo vos abençoe. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Jair pela confiança. E aos Amém. Sim? Tem algumas perguntas aí? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu achei por bem pedir uma parte para o irmão, em virtude de que é uma passagem bíblica que tem ligação com a escola dominical de hoje. É em relação às varas. Deus revelou
para Jacó as varas, que ele deveria colocar as varas para que nascessem os animais listados. Está em Gênesis 31, versos 9 a 12. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó. E disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Amém. Sim. Qual que era a contribuição? Deus preservou a bênção para Jacó, Sim. mostrando, porque Labão enganava ele, Deus orientou ele a colocar as varas para que o rebanho viesse a produzir aquilo que ele tinha tratado para a bênção dele. Sim, realmente, eu concordo com o pastor, porque esse contexto está inserido logo após ele dizer que Labão havia mudado o salário dele 10 vezes. Aí ele fala que Deus transformou esses enganos em bênção. Né? Por isso que vem esse ponto aí. Tem mais uma contribuição ali. Pega o microfone aqui para que todos ouçam. Isso. Esse assunto entre Esaú e Jacó, um assunto que precisa ter uma visão espiritual muito grande para explicar. Mentira, engano. Só que